Você já imaginou como a inteligência artificial generativa pode transformar completamente o futuro dos negócios, desde a forma como tomamos decisões até o impacto no trabalho? Descubra aqui na Prosa Convertalha os desafios e oportunidades dessa revolução que está acontecendo agora. Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa Convertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e seus conhecimentos. E olha a prosa fantástica que nós estamos trazendo hoje para a Prosa Convertalha. IA generativa, desafios, segurança e o futuro das decisões empresariais. As empresas enfrentam grandes desafios a implementar IA generativa em larga escala, especialmente na integração com sistemas legados e na garantia da segurança de dados. A transformação trazida por essa tecnologia muda drasticamente a forma como dados são geridos e decisões estratégicas são tomadas. O impacto na força de trabalho é significativo, exigindo novas habilidades como análise crítica e colaboração com tecnologias. No entanto, questões éticas e de segurança também surgem, com riscos de uso indevido e vulnerabilidades associadas ao manuseio de grandes volumes de dados. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa Convertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E para prosear comigo sobre esse tema fantástico, eu tenho o privilégio de trazer aqui o meu amigo Silas Serpa. Olha só que honra, que orgulho receber aqui na Prosa Convertalha o Silas. Silas, meu caro, seja bem-vindo à Prosa Convertalha. Obrigado, Bertalha, por estar aqui com você. Te agradeço muito pelo convite e espero aí que a gente tenha uma prosa bem interessante, bem desenvolta. Que bacana, né? Nós que nos conhecemos lá no LinkedIn, aliás, por intermédio de um amigo que é o Elcio Graça, né? O Elcio que é uma pessoa fantástica, está sempre presente aqui na Prosa com Bertalha, viu, Silas? Perfeito. Sim, foi através dele, né? Ele perguntou sobre inteligência artificial, quem poderia falar um pouquinho. Não, talvez eu conheça um pouco aí, né? Para dividir um pouco do conhecimento, a gente chega em algum resultado aí. Bacana, Silas. Antes de nós mergulharmos em nossa prosa, quem é o Silas? Silas é pai da Samantha, da Stephanie, que são gêmeas, né? Pai do Pedro, casado com a Dani, vai fazer 18 anos, né? E basicamente um inconformado, né? Com tudo, né? Então, o ato de me conformar é que me gera movimento, né? Na minha parte profissional, eu sou um professor já há 30 anos, né? Em programas de mestrado e pós-graduação, né? E atuo aí como executivo de transformação digital aí de grandes empresas. E também sou conselheiro consultivo já há alguns anos. Que maravilha, fantástico. Tenho certeza que você vai trazer uma contribuição muito legal, Silas, para essa nossa fala de inteligência artificial generativa, né? E já vamos pedir para o pessoal, Silas, curtir aí o nosso canal, botar um joinha para o Silas, que traz uma contribuição voluntária fantástica, e pedir também para o pessoal acionar aí o sininho da notificação para que possa ser avisado posteriormente sobre novas prosas que são colocadas lá no canal. Silas, mergulhando um pouco, debruçando um pouco nesse tema aí, contextualiza para a gente por que que esse tema é tão relevante nos dias atuais. Olha, é interessante porque nós tivemos uma retomada, né, da inteligência artificial agora, com o conceito da IA generativa, sendo que o conceito de IA já é lá de 1950, né? O primeiro documento que a gente tem aí é do Alan Turing, né, quando ele publicou aquele artigo, né, do Computer Machinery and Intelligence, né, que ele fez as leis de Turing, o teste de Turing, né, que é até muito visto naquele filme Blade Runner, né, que todo mundo já deve ter assistido aí, né? E e aí ó, deu aquela sumida, em 97 ela apareceu novamente, né? Com o Deep Blue lá jogando com o Kasparov, né? E ganhando, né? Em 1997.
E agora a gente teve esse boom, né, que foi a ascensão aí das IAs generativas, onde surgiu modelos de linguagem, modelos de criação de imagem, de vídeo, né? Ou seja, e a IA começando a ser aplicada em diversas áreas e setores, né? Então, é por isso que eu vejo que a IA hoje ela criou tem esse boom aí que a gente tá olhando, né? Fantástico, muito legal essa introdução que você fez aí. E a pergunta que eu trago já para a gente começar a aquecer os motores aqui, ô Silas, é quais são os desafios que as empresas enfrentam ao implementar a IA generativa em larga escala? E como superar questões relacionadas à integração com sistemas legados e segurança de dados, Silas? Então, quando a gente fala de larga escala, a gente fala aí de tráfego complexo, principalmente quando a gente fala de infraestrutura, de custos, né? Então, a gente pode ter aí um sistema computacional indiferente, né, para trabalhar com larga escala, né? A gente fala principalmente de integração aí com legados, como você citou, né? Eu gosto de dar uma frase, né? Não adianta construir algo novo em cima de uma fundação velha, né? Então, tem todos os custos atrelados aí com sistemas complexos, atualizados, ou que a gente costuma chamar de monolítico, né? E isso daí é um gargalo muito sério, né? Um outro ponto que eu vejo muito claro aí é segurança, né? A segurança de dados, ela, ela, ela tem um desafio, né? Até por conta da confiabilidade. Hoje isso tem sido um grande problema, porque se você chega lá no chat GPT e pede lá eu queria ver um balancete, né? Aparecem balancetes reais de empresas ali como sugestão para você. Isso daí eu acho que está sendo realmente ainda um grande ponto, né? E por último, eu acho que é o grande ponto aí, eu acho que a gente vai discutir mais para frente, até eu acho que merece ser discutido, é o que a gente chama do viés, né, que a inteligência artificial pode trazer, né, e principalmente alguma coisa ligada com ética. Né? A inteligência artificial, o desafio da larga escala hoje é justamente trabalhar esses vieses aí que a gente já tem no nosso presente, né? E esses resultados aí, às vezes injustos e discriminatórios, que podem até aparecer, né, com essa construção. Então, basicamente isso, né, que eu vejo aí como grandes desafios, Natália. E é interessante isso que você trouxe, Silas, até porque se nós mergulhamos nas mídias sociais hoje, seguramente inteligência artificial é um dos temas que mais aparece, né? Seja postagens, artigos, vídeos, uma série de coisas, e muitos sistemas, logicamente, estão surgindo, né? Eu dei uma palestra na quinta-feira passada, e quando eu falei do Gama, né? O Gama que é para fazer apresentações, o pessoal ficou assim todo eufórico. Nossa, existe essa ferramenta? Sim, existe, né? Então se você consegue construir apresentações e apresentações boas. Logicamente, a ferramenta ajuda, né, o Silas, mas no final das contas, o seu conhecimento ele tem que de alguma maneira percorrer aquilo que a IA gera. Essa é a sua opinião também? Sim, um ponto que a gente percebe muito, e aí esse eu acho que é a cerne, né? A IA, ela não tem ainda a capacidade de aprender por ela mesma, né? Esse é o grande ponto. Então, a IA, ela aprende com insumos nossos, né? Isso daí é a grande realidade, né? Existem projetos aí para IA aprender com a IA? Sim, né? Que a gente chama aí de próximo passo, mas hoje a gente tem isso. E eu gosto muito de falar sobre isso, que as pessoas elas temem a perda do emprego, né? A IA vai tirar o meu emprego. Eu geralmente falo para os meus alunos, falo para as equipes também, a IA não vai tomar o emprego de ninguém. Ela vai tomar o emprego de quem não sabe usar a IA como ferramenta. Esse eu acho que é a grande sacada. Né? Você falou do Gama, mas dando um toque aqui para todo mundo que está nos assistindo, tem um site chamado There's an IA for That. Ou seja, tem uma IA para isso. There's an IA for That.
ela relaciona lá quase 17 mil IAs catalogadas, e que você pode acessar para os diferentes tipos de coisa. Então, vocês vão se assustar com a quantidade de IA que tem para fazer, né? Então, temos muita coisa, temos muita coisa. Bacana, fantástico. E aí, uma das coisas que eu gostaria de conversar pela sua experiência, como acadêmico e como profissional, ô Silas, como é que a IA generativa está transformando a maneira como as empresas tratam os dados, porque dados, são fundamentais para esse processo da IA, né? E tomam decisões estratégicas, Silas? Eu gosto de falar uma coisa relacionada a isso, e é bem interessante. Eu costumo falar trash in, trash out, né? Então, não adianta você ter dado que vai sair uma análise, mesmo que seja por IA ou qualquer outra coisa. Mas, tirando isso, vamos imaginar que você já corrigiu esse problema. Hoje a IA ela ganhou força, principalmente por desenvolvimento de análises aí preditivas e prescritivas. Ela consegue fazer ali modelos de análise muito bom. E eu gosto muito, e esse eu acho que é a grande potência que eu vejo da IA, é quando ela faz extração de dados ali não estruturados. Você trabalhar dados não estruturados. Era uma dificuldade, porque antigamente a gente tinha que fazer uma estruturação dos dados para depois trabalhar. Isso daí não, com certeza, né? E ela impacta total, né, dentro da tomada de decisão, porque com uma ferramenta que te gera possibilidade de aumentar a tua produtividade, e olhando que ela consegue fazer análise preditiva, prescritiva, melhor, claro que as tuas decisões baseadas em dados, a tendência delas é melhorar. Mas eu sempre falo, né? Trash in, trash out, com relação à informação, né? Bacana. E o Silas, você mencionou aí num dado momento sobre IA substituindo pessoas e você enfatizou que quem não sabe usar é que pode ter problema em relação ao emprego. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você com relação ao impacto da IA generativa no futuro da força de trabalho e quais habilidades você entende que serão mais valorizadas, o Silas? É uma pergunta bem interessante, porque é sempre essa pergunta que costumam fazer, né? Aonde ela vai impactar? Primeiro lugar, onde ela vai impactar? Aonde a tarefa pode ser automatizada. Bom, o que der para automatizar, a gente entende que a IA ela faz sentido naquele lugar. Por quê? Porque o ato da automatização tira daquela pessoa uma tarefa que é repetitiva, como aquele vídeo, né, que a gente tem de Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, que era só o parafuso, né? Ela vem como uma solução para fazer aquilo, a automatização. Segundo, e é isso que eu gosto de colocar esses quatro pontos de forma muito clara. Atividade. O que você fazia? Como você deu o próprio exemplo do Gama. O Gama, você quer construir uma apresentação, você não tem mais ali que ficar montando. Você tem ali o compromisso de ver se os dados estão bons. Tudo, como eu falei, trash in, trash out. Você vai validar, mas ele te dá uma quantidade de patterns, né, de templates ali, que é fantástico. Ele monta para você. Algo que você demoraria lá que seja 8 horas, aquilo você faz em 2 com o Gama. É uma coisa absurdamente produtiva, né? Aumenta a tua produtividade. Eu vejo novos empregos, então agora vai começar a ter engenheiro de prompt, né? Então você vê que já estão aparecendo engenheiros de prompt, então desenvolvedores com especialização em IA, você vê muito isso acontecer, né? E a própria qualificação, né, das pessoas, elas vão começar a mudar. Isso é o que vai acontecer logo de cara, mas quando você me pergunta sobre habilidades ali, o que as pessoas precisam ter, isso é uma coisa interessante. Eu realmente falo pensamento crítico, isso é uma coisa muito importante, que é o que nos diferencia dos animais,
né? Então a gente tem que ter pensamento crítico, não é só simplesmente entender que a gente faz uma pergunta para a IA e ela te responde e você não tem que criticar aquilo lá que ela está respondendo. Esse é o grande perigo. Então o pensamento crítico ele tem que aumentar. Ele tem que aumentar em relação a isso. Criatividade e inovação, isso é inato do ser humano, mas ele pode pedir aí para a IA ajudar, tanto que eu dei uma aula sobre criatividade usando inteligência artificial, e saiu tudo das pessoas, ele só trouxe ferramenta para ajudar, então, coisas que demorariam lá 3 dias, 4 dias, foi feito em um dia. Foi uma coisa violentamente produtiva. E habilidades de interpessoal de comunicação, porque é uma coisa interessante. A gente tem um problema de interpretação de texto. E escrever um prompt é interpretação de texto. Se a pessoa não sabe como falar, não sabe como se expressar, ela não vai ter um bom resultado. Então, veja ali como algumas coisas extremamente importantes, tá, Bertalha? Que legal, bacana demais. E eu queria aproveitar esse gancho que você trouxe aí, e falar um pouquinho sobre ética, né? No uso da inteligência artificial, até fazendo uma conexão com esse assunto que você trouxe. Quais são os riscos éticos e de segurança que são associados ao uso da IA em larga escala, ô Silas? Olha, a gente costuma falar, como eu comentei, né, sobre o próprio viés e a própria discriminação, né? Ou seja, se você tem ali alguma coisa que está disseminando preconceito, isso amplifica dentro de uma IA, né? O resultado ali pode ser um resultado, um output, uma saída totalmente discriminatória, totalmente injusta. E a gente já vê muito sobre isso, né? A gente vê muita manipulação e desinformação que está acontecendo ainda. Então, tem gente que está criando conteúdo que não é verídico, você entendeu? Então, a gente fala aí também, hoje é uma coisa muito comum que a gente vê aí o próprio deepfake, né? Então, isso é uma das coisas que eu vejo muito complexas, né? Então, a gente tem aí, sim, desafios éticos e de segurança, né? Então, não tem não, por isso que as pessoas elas discutem muito se tem que regulamentar, se não tem que regulamentar, mas é uma ferramenta que ela, com o mesmo poder de criação que ela tem, né, ela tem ali um poder muito forte para destruir também, né? Eu sempre brinco, né? Eu gosto da frase do do próprio Oppenheimer, né? Você entendeu? Agora eu me tornei destruidor de mundos, né? Que ele fala, né? Acho que todo mundo também deve ter visto o filme. Então, estou falando, é uma frase do Bhagavad Gita, né? E é justamente isso. A gente tem uma ferramenta hoje com um potencial maravilhoso de criação, né? Mas ele tem um potencial também de destruição muito amplo, né? Aliás, interessante essa dica que você deu. Quem não assistiu Oppenheimer ainda que assista, porque é uma dica muito legal. Meu amigo Silas, nós estamos terminando aqui o primeiro tempo da nossa prosa, passou voando, né? Vamos fazer o seguinte: vamos chamar aqui a dona Corujinha, ela traz o pio dela e nós tomamos uma água, um café e já voltamos para o segundo tempo. Pode ser, Silas? Claro, meu amigo. Estou aqui à disposição. Nossa, que prosa fantástica, muito legal, estou gostando muito, realmente. Ô Silas, no final de semana eu li um artigo, na realidade era uma notícia, né, que aconteceu no Japão. Aí o nome da empresa é Sakana.ai. Até no primeiro momento eu falei, puxa vida, é Sakana com K, né? Mas eu Uhum. achei estranho, pensei até que era fake, fui buscar as informações e realmente não era fake, que a própria inteligência artificial mudou o algoritmo, e causou uma polêmica, né? Não vou dizer que causou estrago, mas causou uma polêmica ali no Instituto de Pesquisa. Qual o potencial da IA, né, de cometer esses abusos, essas aberrações? Como é que você enxerga isso? Você falou bem, Bertalha. Eu até tenho um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, acho que foi 4 de setembro, né? Eu escrevi que eu falei sobre o lado sombrio da criatividade artificial, né? O que isso significa? Eu tinha feito uma análise antes sobre o colapso dos modelos de inteligência artificial,
que é colapso? É você fazer modelos aí que não tem possibilidade de falhas, de hackeamento, né? E esse fenômeno aí que gera um colapso, ele gera um fenômeno que a gente chama de alucinação da inteligência artificial, né? Ou seja, a inteligência artificial alucinando. Ou seja, o que significa a inteligência artificial alucinar, né? Você treina um modelo ali de uma forma, ela vai pegando esse conjunto de dados aí e começando a fazer relação entre esses padrões. Mas o problema é que a relação entre esses padrões pode ser não satisfatória. Você pode ter treinado ela ali com algumas informações e ele começa a entender, por exemplo, tem uma bem interessante que foi até relatada pela BBC de Londres, pelo site da BBC, que a IA falou que a Elizabeth não havia morrido, né, que isso daí era uma trama. E aí toda hora, né, quando a morte, não, a Elizabeth não morreu, foi uma trama. E foi treinado isso daí, até o pessoal até entendeu que estava começando a alucinar. Isso acontece muito, né? A gente pode aí pensar, e geralmente eu gosto de dar um exemplo, né? A gente coloca ali a IA para reconhecer só o modelo de gato. Só gato, 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 gato. Você coloca outra coisa ali, ele vai achar que é o quê? Que é um bicho estranho, ele vai se familiarizar com o mais próximo ali, então vai mostrar um gato como um outro animal. Esse daqui é um gato também. Então é mais ou menos isso que acontece. Então, muito do que pode ter acontecido dentro do Instituto é justamente isso, ele gerar códigos que possam ser nocivos ao próprio trabalho do pessoal. Isso tem, como falei, né, pela forma como eles devem ter treinado a IA. Maravilha, muito legal realmente. Depois você passa esse link, que nós vamos colocar o link aqui nos comentários para que as pessoas possam ter acesso a ele, o Silas. Muito legal, tá bom? Silas, de que maneira a inteligência artificial generativa está permitindo novas formas de inovação nos processos de tomada de decisão? Você já falou de dados lá atrás, né? A gente de alguma maneira entrou um pouco nessa seara, mas basicamente essa inovação, essa velocidade, agilidade na tomada de decisão e mais do que isso, né? Acurácia, tem mais precisão para esse fim, não é isso, Silas? O objetivo é você ter, além de uma produtividade maior, o aumento da acurácia, com certeza, né? Ou seja, você ter uma acurácia aí que seja diferente daquilo que a gente faria normalmente. Eu vou citar até um treinamento que eu fiz para uma empresa há algum tempo, que era usando a inteligência artificial como meio de criatividade, né? Então, quais foram os itens que eu comecei a trabalhar com eles? A própria IA fazendo um brainstorm para a pessoa, então ela simulava um brainstorm e gerava lá ideias ali, né? Então, fantástico, você não precisa ter ali é sempre interessante ter pessoas, claro, mas ela foi muito mais direta e gera ali algumas perguntas bem provocativas ali com relação à própria geração de ideias, né? Então você pode ali ter modelos ali para geração de ideias que eu usei com o pessoal, né? Passei algumas ideias para eles usaram ali alguns modelos que a gente acabou criando, né? E vieram ideias assim que eles falaram, nossa, a gente nunca imaginou que poderia vir uma ideia assim, fora que a gente pedia para que as ideias muitas vezes viessem combinadas e fossem ideias ali que não fossem comuns, né? Por exemplo, e ele traz ali ideias que não são comuns, que não está ali no senso comum, é bem interessante, foi muito legal, né? E uma coisa que eu gosto muito, né, da IA, a gente fala da tomada de decisão, ela ajudou? Sim, mas eu acho que acima de ajudar, ela democratizou a tomada de decisão, né? A gente sabe que, como líder, que um dos maiores problemas aí relacionados aos liderados é a autonomia e tomada de decisão, né?
Então, você vê hoje, né, que as pessoas, quando estão utilizando a IA, elas têm um pouco mais de alicerce, elas sentem um pouco mais confiantes para tomar uma decisão, né, do que simplesmente, não, eu não vou tomar essa decisão porque eu não tenho conhecimento pleno daquilo lá. Então, eu vejo muito isso de uma forma muito legal. Isso me lembra, eu acho que é da nossa época, né, quando a gente lia La Russe, né, ou a Barça, né, você falava, né, você abria a Barça, né, e falava, agora eu já sei o que esse pessoal quer dizer, né, então é bem isso que eu vejo. Que bacana, nossa, você foi fundo agora em Barça, né? Conhecer, eu tinha uma coleção de conhecer, é Esse, fantástico. E sempre comprava os fascículos na banca para poder montar e encadernar depois de um determinado período. E como que a IA generativa pode ajudar as empresas, os Silas, a enfrentarem a crescente complexidade na gestão de dados, apesar de que você, de alguma maneira, você já falou sobre isso, né? Mas considerando especificamente a parte da conformidade regulatória, que é algo também que não é fácil, né? Sim, a gente fala muito, né? A gente pode pensar em LGPD, a gente pensa em SOX, né? Nesses itens aí, né? Como a gente costuma falar. Então a gente pensa aí que a IA pode auxiliar e ela já tem ferramentas para isso, para classificação de dados pessoais, né? Mapeamento ali do fluxo de dados, isso daí é extremamente interessante. No SOX ali a gente vê uma coleta de evidências para auditoria, então já vejo ali processos de auditoria utilizando a inteligência artificial, é muito legal, né? Existe muito já sendo feito com relação a isso. Então, quem já foi auditor sabe disso, né? Ficava lá uma semana, 2 semanas levantando aquele de informação, onde você acaba levantando ali evidências de auditoria, se você tem o teu sistema todo ali dentro de uma nuvem, você acaba trazendo isso daí de uma forma muito mais prática, né? O que eu vejo também, e aí é um ponto importante, eu vejo o ponto de classificação de dados, né? Isso, para mim, eu acho que é a grande sacada, né? Ela analisa de uma forma muito, muito forte dados não estruturados de grande volume. Isso, para mim, eu acho que é o grande diferencial aí que a gente pode colocar, né? De forma bem clara. Bacana, fantástico o que você está trazendo aí para a gente. E uma das coisas, embora você já tenha falado de alguma maneira sobre esse aspecto, é, que tipos de trabalho são mais propensos, né? Você falou sobre aqueles que têm uma propensão a ser automatizados, né? Basicamente, a IA tem uma perspectiva muito grande de entrar para poder fazer as atividades dela, né? Ou seja, substituir essa atividade aí. O que você falaria sobre isso, principalmente com relação a como as empresas podem e devem se preparar em relação a isso e até o Silas orientando as pessoas, né? Ou seja, porque nem todo mundo tem o discernimento do que é IA e onde a IA vai entrar, né? Você tem já alguma coisa pensada sobre isso, Silas? Eu ia até porque a gente estava batendo um papo, né, Pertalha, que você até falou, Silas, eu queria depois escrevermos um artigo sobre a IA, falando de logística, né? E Supply chain, é. a gente até vai desenvolver isso daí, então a gente vai fazer esse artigo. Eu até estava olhando, né? Hoje é muito comum de você falar, a IA vai substituir atendimento ao cliente, não sei o quê, a IA vai substituir o pessoal que trabalha em finanças ali, quer fazer cálculo financeiro, não sei o quê. Se você olhar para a logística, é uma coisa interessante, né? E olha que é o que movimenta o nosso país, né? A gente está falando aí do movimento do nosso país. Então, analista de dados, analista de previsão de demandas, isso com certeza vai ser substituído por IA, né? Existem modelos já para análise de dados, para previsão de demandas de carga que podem ser feitos. Planejador de transporte, roteirizador
Isso planejador, isso aí, planejador de transporte, roteirizador, esse pessoal tem que utilizar a ferramenta, né? Uma que é até interessante, já existem alguns cases da própria IA ser um gerente de armazém, né? Gerenciar o próprio armazém. E aí, isso a gente está falando de integração com WMS, com LMS, com TMS, perdão, né? A gente está falando que a integração dessas ferramentas que já são aí consagradas e antigas, como a gente já sabe, né? Isso aí vai trazer, vai gerenciar o teu próprio estoque. Olha que coisa mais absurda de se falar, né? Em próximos 3 anos, a gente vai ter um gerente de estoque ali na frente do computador, que é uma IA, né? Então, tudo isso eu digo para as pessoas. E agora, falando com mais precisão, aí, tem que estudar, né? Eu geralmente falo, o conhecimento ele não faz falta, mas a falta dele faz. Então, vocês que estão aí no lado mais operacional da coisa e vê que a tua tarefa é meio repetitiva, não, isso daqui só eu sei fazer. Tem alguém pensando para não fazer. Foi assim quando a gente fez o primeiro, e aí eu posso falar, o primeiro projeto de catraca eletrônica dos ônibus, que a gente tinha ali como objetivo. Eu fui um dos pioneiros, fui um dos caras que criou essa tecnologia lá na Bélgica, né? E a gente pode falar, tinha alguém pensando em substituir ali o ser humano para colocar de uma forma mais automática. Então é isso, gente. Tem que estudar, não tem jeito, tem que se aprimorar sempre. O que te trouxe até aqui não garante que te leve até a frente, até para frente, tá, pessoal? Então, esse é um ponto. Essa é uma dica extremamente importante e um conselho que as pessoas deveriam adotar. E até o refrão aqui do nosso canal é educar para transformar, com a educação vem a transformação. Eu concordo contigo. O Silas, até indo para o comecinho do segundo tempo aqui da nossa prosa, onde nós falamos sobre as aberrações da IA, mudando algoritmos, tal. Que medidas que as empresas podem adotar para garantir uma implementação responsável e, mais do que isso, como é que pode minimizar os riscos de consequências imprevistas da própria IA? Difícil? Essa é uma pergunta. Não, essa pergunta é a cereja do bolo de qualquer empresa. Não é só simplesmente chegar e vamos fazer a IA. Né? Não é todo mundo abraça e fala, agora eu sei mexer com a IA porque eu tenho acesso a isso. Não. Se a empresa ela quer ir por esse lado, ela tem que ter ali princípio ético claro. Tem que definir valores ali que precisam ser trabalhados, diretrizes que vão ter que guiar essa empresa para trabalhar com inteligência artificial. Uma coisa que deveria existir, mas ela não é muito comum em organizações, é o comitê de ética. E isso daí trazendo de forma muito, muito clara. Quando a gente trabalha com o IA, a gente precisa ter um comitê de ética que regule o trabalho que está sendo feito para ver se ele não tem viés, se ele não é discriminatório, se todo o trabalho que está sendo gerado não passa por isso. Né? O que eu geralmente falo para as pessoas, a gente precisa ter ali treinamento de dados de alta qualidade. A gente precisa ter. E para isso é difícil. Eu brinco com as pessoas. Você consegue treinamento de dados de alta qualidade quando você implementa um processo de diversidade e inclusão dentro da sua empresa. Por que eu falo isso? E esse ponto ele está mais acima da ideologia. Eu geralmente falo para as pessoas que a diversidade e a inclusão ela começa pela ideia. Né? Se eu tenho uma ideia diferente da sua, poxa, então vamos compartilhá-la. A gente vai fazer a construção coletiva do saber. Né? E isso faz os dados serem de alta qualidade. Quando a gente tem contrapontos, quando a gente tem visões diferentes. Né? A IA ela precisa disso para ela ser boa. E no final de tudo isso, depois que você implementou, que você faz dados de qualidade, que você tem um trabalho de diversidade e inclusão bom,
uma coisa que quase ninguém gosta de fazer, teste. E, meu amigo, você precisa testar, porque isso pode fazer com que a tua empresa ela dê um salto quântico de para cima, quanto um salto quântico para baixo, né? Dependendo do que você pode fazer. Então, teste sempre esses modelos, teste sempre o ambiente de inteligência artificial que você está. Né? Eu gosto de colocar muito dessa forma. Fantástico. Silas, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa aqui, que passou voando. Se você fosse fazer um fechamento da prosa, o que que você falaria? Olha, basicamente, eu coloco para todo mundo que a IA ela é uma jornada ali que não é isenta de desafios, né? Se as pessoas elas acham que vai ser fácil, não vai ser, né? Implementação em larga escala exige que as empresas ali superem ali obstáculos como integração de sistemas, segurança, escassez de talento no mercado, você entendeu? Então, até equilibrar a inovação com a eficiência operacional, né? E isso daí a gente olha dentro de um cenário de tecnologia complexo. Então, o que eu tenho para falar para as pessoas é, geralmente, use a força interna que vocês têm, né? A diversidade ela é importante, como eu comentei, né? É necessário ali um aprimoramento, as pessoas elas têm que se aprimorar. Não, não dá para ter hoje, a gente sempre brinca, né? O, o profissional que resolve o problema num tweet de 140 caracteres. Não. A gente tem que se aprofundar um pouquinho mais na hora em temas que para a gente muitas vezes vão parecer áridos. Então é isso, gente. A IA ela vem como uma possibilidade aí grande para a gente aumentar nosso pensamento crítico, nossa, nossa inteligência. Eu quero só fechar com uma frase que eu gosto muito, que é do Alvin Toffler, né? O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler nem escrever, mas aquele que não aprende, desaprende e reaprende. Então, aí está aí para isso. Que prosa fantástica, Silas, bacana demais. Gratidão enorme pela sua presença aqui na nossa prosa, Silas. E eu digo o seguinte ao finalzinho aqui: ao infinito e além, meu amigo. Obrigado. Valeu, Betália. Até a próxima. Até a próxima. E o que nós fazemos em vida, Silas, ecoa na eternidade. Um abração. Tchau, tchau.